Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos ali todo um projeto, né, que envolve a escolha de cordas para que seja possível usar num balanço, e a gente quer saber qual corda é capaz de aguentar uma pessoa de 60 quilos que vai se balançar a partir de uma altura de 1,2 metros. Ou seja, ela vai, no ponto inicial dela, estar a uma altura de 1,2 metros do ponto mais baixo dela. Então, ela vai até no ponto mais alto, ela vai descer 1,2 metros, aí ela vai atingir o ponto mais baixo. Por que é interessante a gente saber o ponto mais baixo? Esse é um balanço, ele vai sofrer um movimento pendular, né? Então, é um movimento circular. Ele vai vir para cá, aí ele vai vir para cá, para cá, para cá, e vai ficar indo e voltando, né? Então, aqui nesse movimento, como todo movimento circular, existe uma força centrípeta. Essa força centrípeta é dada pela soma vetorial das forças que estão atuando na direção radial, ou seja, que estão atuando aí, apontando para o centro da trajetória. Nesse momento, do ponto mais baixo da trajetória, nós temos a tração vertical para cima e nós temos o peso vertical para baixo. E todos eles estão apontando no centro da trajetória, que é exatamente uma linha vertical. Então, a força centrípeta é dada pela soma vetorial entre tração e peso, ou seja, a tração precisa ser maior do que o peso, para quando subtrairmos tração do peso, a gente ainda tem um resultado positivo aí para a força centrípeta. Isso é importante, por quê? Porque daí a gente vai conseguir descobrir o valor da tração. E como que eu vou relacionar com essa força centrípeta? Através da transformação de energia. Porque nesse momento aqui, no ponto mais alto da trajetória, nós temos uma velocidade zero, porque é o movimento, né? O ponto de inversão do movimento é o ponto de velocidade nula. Então, se nesse ponto a velocidade é zero, a energia potencial gravitacional é máxima. Então, a energia mecânica nesse ponto é igual à energia potencial gravitacional. Nesse ponto mais baixo, né, nós consideramos o limite da trajetória, ou a origem, no caso, né, para a gente considerar a altura nas trajetórias, é sempre o ponto mais baixo, porque é a partir desse ponto mais baixo que nós conseguimos, né, decifrar todas as variações de altura que vão acontecer. Então, nesse caso, nós consideramos que não existe energia potencial gravitacional, que a altura é nula, né, a partir da origem referenciada, e com essa energia potencial gravitacional nula, toda a energia mecânica aqui se transforma em energia cinética. Então, toda essa energia potencial gravitacional que tinha aqui no ponto mais alto, com uma altura de 1,2 metros, ela acaba se transformando em energia cinética nesse ponto mais baixo, onde houve essa diferença de altura, e essa energia da altura se transforma em energia do movimento. Então, nós podemos afirmar que a energia potencial gravitacional no ponto mais alto vai se transformar em energia cinética no ponto mais baixo. Então, eu vou lá e igualo, né, energia potencial gravitacional no ponto mais alto é igual a energia cinética no ponto mais baixo. M vezes G vezes H é igual a mv quadrado sobre 2. A massa está dos dois lados, corta, o 2 passa multiplicando e velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Sendo assim, 2 vezes 10 vezes 1,2, isso aqui vai dar 10 vezes 1,2 é 12, 12 vezes 2 é 24, então a velocidade ao quadrado é igual a 24. Apenas a título aí da gente ter um valor exatinho, né, a gente vai tirar a raiz, então velocidade é igual a raiz de 24, que é igual a 2 raiz de 6 metros por segundo. Sabendo a velocidade, agora a gente consegue sim calcular o valor dessa tração. Por quê? Por causa da soma vetorial das forças que eu te falei. A força centrípeta é uma força para cima, então nós vemos aqui e fazemos mv quadrado sobre r, que é relativo à força centrípeta, é igual a tração menos m vezes g, né? Porque isso aqui é do peso. Tá bom? Faz a soma vetorial aqui, tração menos o peso está em sentido oposto, então subtrai, tração menos peso, e a força centrípeta é a resultante. Lembrando sempre que a força centrípeta não é uma força independente. Então, aqui, né? Tração é igual a mv quadrado sobre r mais m vezes g. A massa é 60 kg, a velocidade é 2 raiz de 6 ao quadrado, que daí tu já poderia pegar aqui e substituir, né? Que v ao quadrado é 24, dividido para o raio vai ser igual ao comprimento da trajetória, né? Que daí vai ser todo esse comprimento do fio, que é de 2 metros, e a partir desse raio, a gente vem aqui, calcula o peso.
Massa vezes gravidade, 60 vezes 10. Então, aqui fica 60 vezes 24 sobre 2. 24 sobre 2 dá 12, então 60 vezes 12. Mais 60 vezes 10. 60 vezes 12 dá 720, 60 vezes 10 dá 600. Isso tudo somando dá 1.320 newtons, tá? Então, a tração da corda no ponto mais baixo deve ser igual a 1.320 newtons. É interessante a gente lembrar que a tração nem sempre será um valor constante, né? O valor de tração nessa corda, ele vai variando. Nesses momentos aqui, né? A tração vai diminuindo, tá? Conforme você vai aumentando a sua altura, né? Subindo aqui, a tração vai diminuindo. Conforme você vai descendo, a tração vai aumentando até que ela atinja o valor máximo no ponto mais baixo da trajetória. Também. Aí tem uma informação muito importante ali, mais ou menos pela segunda linha abaixo da tabela, que fala assim, ó. Ele tem também que incluir no projeto uma margem de segurança. Esse fator de segurança é tipicamente 7, ou seja, o balanço deverá suportar cargas 7 vezes a tensão no ponto mais baixo. Então, a tração que a corda deve suportar é igual a 7 vezes a tração no ponto mais baixo. A tração no ponto mais baixo a gente já descobriu, 1.320 newtons. Então, para a tração da corda, basta eu multiplicar esse valor por 7. Multiplicando por 7, nós temos 9.240 newtons. Então, nós temos que usar cordas que até 9.240 newtons elas não rompam. A 1 e a 2 têm tensão de rompimento, né? Elas rompem com 4.200 newtons e 7.500 newtons, respectivamente. Ou seja, elas vão romper antes, né, desse valor aqui ser atingido. Então, elas não podem usar. Já 3, 4 e 5, todas elas têm valores de tensão de ruptura maiores do que essa tensão que precisa ser suportada. Então, nós podemos usar elas sem dano nenhum, né? E é com esse raciocínio aqui, com essa lógica, que a gente consegue resolver a questão. Sempre que você tiver um pêndulo e quiser saber tração, daí faz pela força centrípeta que vai dar certo, tá? Faz aí a soma vetorial que vai dar certo.